Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um dia aqui de Intensive Delphi. Hoje falando um pouquinho sobre desenvolvimento iOS, tirando várias dúvidas de vocês aí. Mais uma vez obrigado ao Alessandro, a galera da organização aí da Academia do Código. Mais um dia que a gente vai discutir um pouco aí de informações importantes para o desenvolvimento, dicas importantes para o desenvolvimento no dia a dia, tá? Eu sei que tem bastante dúvida em torno do que é necessário para a gente desenvolver para iOS, né? Então a ideia hoje é a gente trazer o máximo possível de informações para vocês, tá? Então eu tô aqui, obviamente vocês não estão vendo, né? Mas eu tô com um Mac Mini físico aqui em cima da minha bancada, tá? Tô com equipamento também com iPhone e vou dar algumas dicas para vocês para que entendam como é que funciona o desenvolvimento para essa plataforma, né? Todo mundo reclama bastante porque é uma plataforma mais chata, mais difícil, mais complicada. A Apple é bastante rigorosa, né? Então o objetivo hoje é a gente sanar essas dúvidas de vocês, tá? E já lembrando, né, daqui até o final da nossa live, do nosso vídeo, eu vou deixar aí disponível o meu canal do Telegram para que vocês possam acessar, tá? E sejam convidados aí para a gente discutir não só sobre desenvolvimento Android e iOS, mas também sobre qualquer dúvida relacionada a desenvolvimento de forma geral, tá? Inclusive até a parte de banco de dados também, tem bastante gente que ajuda lá no nosso grupo, então sejam muito bem-vindos, tá? Depois eu vou colocar para vocês aí os links para vocês acessarem, tá? Então vamos lá, primeira coisa, né? O que a gente vai começar entendendo aí sobre o desenvolvimento de aplicações para iOS? A primeira dica de todas, né? A primeira informação que eu acho que é a mais preciosa de todas. E é uma pergunta que vem com uma quantidade aí de uma frequência muito grande, né? A galera sempre me pergunta, Adriano, preciso dos equipamentos físicos para poder desenvolver para iOS? E aí a primeira resposta é sim, precisa, tá? Você precisa ter um iPhone, você precisa ter um Mac para você poder desenvolver, tá? E eu vou explicar por que você precisa de tudo isso. É possível a gente utilizar, por exemplo, uma máquina virtual com o macOS? Até as versões do macOS antes dos chips próprios da Apple, né, o M1, né, M1, M2, M3, M4 agora, tá, que são os chips novos, até as versões Intel, era mais fácil você fazer isso, tá? Você pode abrir, criar uma VM, tá? Você usa aí o VMware, tá? O VBox também dá, né? O VirtualBox também dá para você fazer isso. Dá um trabalho desgraçado, é difícil pra caramba para fazer, bem chato, tá? Por quê? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, tá? Sobre o sistema operacional. Então eu tô aqui eu abri um Notion aqui e nesse Notion eu vou colocar algumas dicas, tá? Sobre máquinas físicas, sobre máquinas virtuais, tá? Vou colocar aqui, ó, máquinas virtuais. O que vocês precisam entender, tá? Primeira coisa, até os chips Intel, tá? Você consegue montar uma máquina virtual, ok? Então você tem que ter um equipamento, um PC ou um notebook aí que tenha chip Intel, ok? Aí o que você vai fazer? Você vai precisar de um VMware, ok? VMware ou o VirtualBox, ok? Os dois são possíveis de você montar a sua máquina virtual. Só tem um problema, né? O macOS, né, que é o sistema operacional da Apple, ele não é licenciado para você instalar fora de um equipamento Mac. Ou seja, você estaria instalando ele de forma irregular, tá? Dentro de um equipamento PC, né? Um equipamento normal aí, com Windows, tá? Um notebook ou um PC normal, né, de mesa e tal, um desktop. Então você estaria irregular, tá? Por esse motivo, o VMware você tem que destravar, tá? Ó, destravar o VMware com um software chamado Unlocker, tá? Então você consegue fazer isso, ok? Mas lembrando, você vai estar irregular. Então o que acontece? Quando você for criar uma máquina virtual nova no VMware, não vai aparecer a opção macOS. Então você teria que rodar esse aplicativo aqui. Então esse é o primeiro problema de todos, tá?
tá? Porque às vezes funciona, às vezes não funciona, tem versão do VMware que funciona, tem versão que não funciona, enfim. Então esse software Unlocker, ele é uma aplicação feita por uma comunidade, tá? Então basicamente ele está craqueando o VMware, né? Mesmo que seja um VMware original, tá? Você comprou a licença do VMware, mesmo que seja uma licença original, você precisa passar esse Unlocker para destravar essa parte aí da máquina virtual com iOS, tá? Com macOS, ok? Então essa é a primeira coisa. No VirtualBox eu não lembro agora, eu fiz uma vez só com o VirtualBox, não lembro nem se deu certo, né? Faz bastante tempo, tá? Com o VMware é possível, ok? Entretanto, quando você vai para um chip, né, M1, tá? Digamos, você tem uma máquina, um macOS, você quer fazer um macOS que seja um macOS que foi criado já para suporte aos chips M1 da Apple, já começa a ficar mais complicado, tá? Não funciona muito bem, ok? Mas o que tem a ver, né, Adriano? Chip com o software, com Windows, não sei o que, enfim, tem algumas travas no sistema operacional que não que impossibilitem você criar a máquina virtual, mas enche o saco, dá mais problema, tá? Uma outra coisa importante, se você tiver um PC com chip AMD, que é o meu caso, tá? Eu tenho uma máquina Ryzen 7 aqui, não consigo fazer funcionar uma máquina virtual nesse equipamento, tá? Já tentei de tudo, tentei várias dicas na internet e tal. A máquina até ela é instalada, mas quando ela dá o arranque ela fecha, tá? Então, enfim, são problemas e mais problemas para você poder fazer a criação da sua máquina virtual. Então eu aconselho você fazer o uso de um equipamento físico, tá? Adriano, preciso de um equipamento top e tal, não sei o que. Enfim, eu até escutei um tempo atrás aí a galera falou, ó, você vai precisar de no mínimo aí 50 mil reais para você poder montar um ambiente de desenvolvimento. Mentira, tá? Mentira, você não precisa de tudo isso. Vou te dar a dica aqui para você poder fazer a montagem desse ambiente, tá? Não é 50 mil, tá? Mas também não é R$ 1.000. Então o que eu aconselho você fazer aqui? Você vai comprar, você pode comprar um Mac Mini, tá? Então você tem vários equipamentos Mac. Você tem o MacBook, que é o notebook da Apple, tá? Você tem o Mac Pro, que é... Vou até colocar aqui, ó. Você tem Mac Pro. Você tem o MacBook, né? MacBook. Você tem o iMac, tá? Então você tem esses equipamentos aqui. O mais recomendado, vou até colocar para cá assim, ó. O mais recomendado aqui, na minha humilde opinião, é o Mac Mini. Por que o Mac Mini, Adriano? Porque o Mac Mini é um equipamento mais barato, tá? Obviamente que depende da configuração, então se você pegar uma configuração top, você vai pagar 10 pau, 15 pau num equipamento, tá? Mas você consegue comprar um equipamento um pouquinho mais antigo, seminovo aí, às vezes, né? Enfim, mas você consegue comprar um equipamento que vai dar suporte ao desenvolvimento Mac e iOS com o Delphi, tá? Então aqui, por exemplo, eu comprei um Mac Mini do ano de 2022, tá? E aí eu vou explicar essa parada de anos também. E ele é um equipamento com 8 GB de RAM, tá? Ó, 8 GB de RAM. Ele tem um processador M2, se eu não estou enganado, tá? E ele tem, agora não vou lembrar, eu acho que é 16 de cache, tá? Então é um equipamento super rápido, tá? Bom pra caramba aqui, bem tranquilo. O Mac Mini ele é uma caixinha, tá? Ele é um computador que não vem com monitor, né? Não vem com teclado e nem mouse. Então é uma caixinha ali, né? É como se fosse um desktop mesmo. Você compra uma caixinha, coloca em cima da sua mesa, você vai plugar um monitor, você vai plugar um mouse e um teclado, tá? Não precisa ser o monitor da Apple, não precisa ser mouse da Apple, não precisa ser teclado da Apple, nada disso, tá? Normal, você vai comprar um teclado normal, um mouse normal e um monitor normal, só isso, tá? Se você não quiser comprar monitor, você nem precisa. No meu caso aqui, o que eu estou fazendo, né? Essa máquina, eu vou conectar ele via Ndesk, tá? Então ele está em cima da mesa. Eu tenho aqui um mouse e um teclado normal, tá? Eu conecto ele via Ndesk e ele está conectado em um dos meus monitores. Eu tenho 2 monitores aqui,
tá? É dois monitores wide aí de 29 polegadas, cada um deles tem duas portas HDMI, uma porta HDMI tá o monitor aqui, tá o Windows, e a outra porta HDMI eu direciono para o Mac Mini. Então às vezes eu preciso mexer, pego o meu mouse aqui, ó, normal, tá? Eu tenho um tecladinho, vou até mostrar para vocês, ó. Tem um tecladinho normal aqui, ó, da Logitech, tá? Nada mirabolante, não. É um teclado Bluetooth. Então eu posso me conectar, mudo aqui a chavinha do HDMI de 1 para 2 e mexo normalmente no Mac, tá? Ou pelo Ndesk, né? Conecto via Ndesk e faço uso aí do Mac normalmente, tá? Eu paguei nesse equipamento aqui, ó, R$5.000, tá? Não é um preço absurdo. E aí eu vou dizer o seguinte para você. Essa máquina aqui, que é 2022, ela vai durar mais ou menos aí uns 4 ou 5 anos, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre essas informações aí de ano, etc, para vocês poderem entender, tá? MacBook, Mac Pro, MacBook, iMac, você provavelmente vai pagar um pouquinho mais caro e é um equipamento que talvez você não vai utilizar, tá? Não vai precisar utilizar. Você poderia até gastar um pouquinho mais de dinheiro, comprar um Mac Pro, que é o desktop da Apple, né? Aí você instala uma VM Windows nele e você usa o equipamento tanto para Mac quanto para Windows. Fica a seu critério, tá? Mas assim, o que eu recomendo, né, é um Mac Mini, você vai ficar tranquilo, tá? Você tem equipamentos aí, você consegue comprar equipamentos, por exemplo, de R$3.500, que eu vi na Kabum, tá? Aí fazendo propaganda aí de graça para Kabum. Eu vi, só que são equipamentos com chip, tá? Vou até colocar aqui assim, ó, com chip Intel, tá? E aí, qual que é o problema do chip Intel? O que, que a Apple está fazendo? Tá? O que, que a Apple faz? Todo ano ela tem um evento chamado WWDC. Esse evento ela apresenta as novas versões de equipamentos, fala um pouco de sistema operacional, etc. E ela mata um ano de equipamento. Tá? Geralmente ela pega aí os anos mais antigos e mata. O que, que significa isso? Significa que não recebe mais atualização. Então, por exemplo, este ano aqui de 2024, quem morreu foram os equipamentos do ano de 2018, tá? Então, todos os equipamentos que foram fabricados lançados em 2018, eles não vão receber mais atualizações no próximo ano. Então, isso que é o mais complicado, tá? Você não pode simplesmente chegar lá e comprar, eu vou comprar um Mac Mini aqui que o meu amigo tá vendendo, tem R$1.500, é um equipamento aí que é de 2016. Esquece, você não vai conseguir instalar o sistema operacional mais novo nesse equipamento, tá? Então você tem sempre que comprar o mais novo possível, tá? Mais ou menos 1, 2 anos para trás já tá ótimo, porque aí você tem um fôlego de 3, 4 anos para você poder fazer a troca desse equipamento. Tá? Então essa é a primeira dica de todas. Você não precisa de equipamento de R$25.000, de R$20.000. O equipamento aqui de R$5.000, tá? de 1 ano para trás, 2 anos para trás, você consegue trabalhar normalmente. E você também não precisa, eu preciso de um equipamento de 32 GB de RAM. Nada disso. Tá? Basicamente você vai precisar de um equipamento para você rodar o Xcode, tá? E vai rodar o PA Server da embarcadeira para você poder se conectar nesse equipamento e trazer o SDK para dentro do Delphi. Basicamente é isso, ok? Beleza? Então vamos lá. Eu vou dar mais algumas dicas para vocês, tá? Então vamos te colocar um pouquinho mais para baixo. Eu vou apagar esses caras aqui, ó. O que mais que eu preciso saber sobre o equipamento? Vamos lá para iPhone, né? iPhone, eu preciso de um iPhone, tá? O iPhone até você consegue utilizar ali o emulador, né? Na verdade não é um emulador, é um simulador, até é possível você usar. Entretanto, o simulador ele não vai, obviamente, simular tudo que você precisa, né? A parte de sensores, tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer essa simulação, então você vai precisar de um equipamento novo. E aí a regra segue a mesma, tá? Então você tem sempre que ficar esperto, né, com o WWDC, tá? Você não precisa assistir o evento, mas é bom que você faça uma busca quando você for comprar o equipamento, faz uma busca aí, quais os equipamentos não recebem mais atualização da versão mais nova. Atualmente, a versão mais nova do sistema operacional é o macOS, deixa o meu cérebro lembrar aqui,
não vai lembrar, eu mostro na hora que eu for lá pro equipamento, tá? Mas você vai precisar de uma versão mais nova, né? E o iPhone segue a mesma linha, né? Então, iPhones, por exemplo, de 2018, eles não vão mais receber atualização no ano que vem. Então, se você compra o equipamento hoje deste ano, no ano que vem ele já perdeu a sua atualização, tá? O iOS não vai chegar mais nesse equipamento. Então, o que você faz, né? Você vai comprar aí, por exemplo, no meu caso eu comprei um iPhone 2000, um iPhone 12, tá? iPhone 12, tá? Vai aguentar pelo menos mais uns 3 anos, mais ou menos, ok? Então você faz uma busca também para você saber qual que é quais as versões de iPhone que ainda estão recebendo o iOS, e você consegue fazer um comparativo e saber mais ou menos por quanto tempo esse equipamento vai ficar disponível, tá? Então é isso que você precisa fazer. A primeira dica de hoje é você saber quais equipamentos você precisa comprar, beleza? Bom, muito bem. Feito isso, o que a gente vai precisar fazer, né? Vou colocar aqui, ó, vamos colocar marcadores. O que mais que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ver a parte de software, né? Software. Versões de software e compatibilidades, tá? Ok? Vou mostrar um pouquinho do Delphi, vou mostrar configurações e tal, então fiquem tranquilos aí, ok? Então, compatibilidades, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa, a segunda coisa que a gente precisa entender. Não dá para fazer igual a gente faz no Windows, né? Eu compro lá uma licença do Delphi, Delphi X, e fico usando esse Delphi por 3, 4, 5, 10, 15 anos. Não dá para fazer isso no Mac, tá? Nem no Android também, tá? Mac, iOS e Android não dá para você fazer isso. Você tem que estar sempre atualizado, tá? O máximo possível que você conseguir. Principalmente se você pretende subir os aplicativos para a loja, tanto para o Google quanto para a Apple. Você precisa estar sempre com a sua versão atualizada, e eu vou explicar por quê, tá? Primeira coisa, como é que eu sei qual versão atualizada que eu preciso, Adriano? Eu quero subir um aplicativo hoje e ele precisa estar compatível com o iOS 18. O que eu preciso saber para poder mandar esse aplicativo para a loja? Primeira coisa que você vai precisar saber é qual Delphi é compatível com o iOS 18. Como é que você sabe isso? DocWiki da Embarcadero. Eu sou bem chato nessa parte, eu já falei milhares e milhares de vezes para aluno, para seguidores. Vocês precisam pegar esse link aqui, guardar no bookmark e consultar esse link sempre que uma versão nova do Delphi aparece, tá? Por quê? Porque eles atualizam esse link que eu vou passar para vocês agora aqui com essas informações, tá? De compatibilidade, não só do iOS e do Android, mas também de todas as versões, tá? De sistemas operacionais. Então você precisa ter isso aqui na ponta da língua, tá? Então eu vou colocar para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui já. É esse link aqui, ó, tá? Eu vou copiar ele aqui. Eu vou colocar, eu vou estar online com vocês aí, provavelmente durante a nossa nosso vídeo, tá? E aí eu colo isso aqui para vocês também, ou o Alessandro cola para vocês aí, tá? Esse link aqui, deixa eu explicar um pouquinho sobre ele, tá? Esse link é uma página da Embarcadero que mostra a tabela de compatibilidades. Então aqui você vai ter a versão do Delphi, tá? E quais são as versões de cada sistema operacional que ele suporta, tá? Oficialmente. Então, por exemplo, Delphi 12 Athens, né? Atenas aqui, ó. Ele é compatível com o Windows 11, 10, Windows 7 SP1 ou superior, o Windows Server 2002 e o Windows Server 2019, com ressalvas aqui, tá vendo? Que tem um 1zinho aqui, um 2 aqui em cima, provavelmente tem algum pack para instalar, alguma coisa para instalar aqui. macOS, Sonoma, Ventura e Monterey. Era o Sonoma que eu queria falar, ó. Então eu preciso aí pelo menos, né, seria interessante ter o Sonoma instalado para que a gente possa ter o sistema operacional macOS mais novo até a gravação dessa aula aqui. Então é o Sonoma, tá? E aí ele é compatível oficialmente com iOS 16 e 17. Adriano, mas e o iOS 15 é compatível?
muito provavelmente vai funcionar o aplicativo se eu subisse hoje um aplicativo aí para a loja, tá? Mas oficialmente são esses dois caras que ele atende, tá? Então você tem que olhar sempre isso daqui, ó. As versões anteriores muito provavelmente vão funcionar. Óbvio que se você pegar um iOS, sei lá, 7 lá atrás, ó, talvez a aplicação que suba hoje não seja compatível com o iOS 7, tá? Mas aí eu tenho uma boa notícia para dar para vocês aí. Android é a mesma coisa e Linux é a mesma coisa. Bom, no caso do Android, tá? Falando rapidamente sobre Android, no Android, como ele é open source e cada fabricante de celular atualiza o seu próprio Android no seu devido tempo, então ele demora mais para ser difundido, né, distribuído nos celulares. Então você pode estar com o celular hoje aí, nosso Android atual é o Android 14, você pode estar com o Android aí no seu celular, no Android 13, e a fabricante do seu celular não disponibiliza mais a versão nova, você tem que comprar um celular novo, né? Enfim, então o Android tem esse problema, né, entre aspas, tá? No caso do iOS, a galera que usa iPhone, ela geralmente atualiza o iOS assim que ele sai. Tá? Então, assim, geralmente você tem 97% dos usuários do iPhone sempre com a versão mais nova. Então, raras são as vezes que você vai ter um problema num celular, né, que você vai distribuir a sua aplicação e aí não vai funcionar porque o cara tá com o iOS 5 lá, sei lá. Enfim, então você tem essa diferença entre o usuário do Android e o usuário do iOS. Tá? Então não se preocupe, eu quero ficar compatível com todas as versões do iOS. Não levem isso em consideração, tá? Lembrem que o usuário de iOS, ele geralmente está com a versão mais nova, ou pelo menos uma versão atrás do sistema operacional, beleza? Consultadas essas versões aqui, tá? A primeira coisa é vir aqui, consulta. Quero comprar um equipamento novo, Adriano. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, vem aqui. Estou com o Delphi 12, tá? Então eu posso ter qualquer um desses 3 sistemas operacionais e qualquer um desses 2 sistemas operacionais. Tá, legal. Então aqui eu vou olhar quais são os Macs que recebem atualização do macOS Sonoma, por exemplo, tá? Aí você vai ter uma lista aí de equipamentos, ok? Quais os iPhones que têm o iOS 17 instalado, que estão recebendo a atualização do iOS 17. Então aí você consegue ter um panorama para saber qual equipamento você vai adquirir. Perfeito? Legal. Então, uma vez que a gente faz isso, né, as próximas partes aqui, as próximas dicas são como é que eu monto o ambiente de desenvolvimento. Então vamos imaginar aqui que você comprou um Mac Mini, comprou um iPhone, tá? E você está com Delphi 12. O que eu começo? Por onde que eu começo para fazer a montagem desse ambiente de desenvolvimento, tá? Então a gente vai para primeira coisa é instalar o PA Server, tá? Aliás, eu vou começar aqui pelo Xcode, né? O Xcode, para quem não sabe, o Xcode é quem contém o SDK do iOS, tá? E do macOS, se você for desenvolver para macOS também, tá? Então esse cara aqui ele tem que estar também na versão correta, ok? E aí tem só um pepininho aqui, um probleminha para você. Que probleminha que é esse? A Apple, como ela é muito chata, né? Então o que ela faz? No Windows, se você vai instalar, por exemplo, estou com o Windows 11 aqui, quero instalar, sei lá, o Office 2010, ele vai deixar eu instalar, tá? Ele não vai ter restrição nenhuma, vai deixar eu instalar e ponto, acabou, ok? Enfim, na Apple, eles são mais chatos, então você não consegue instalar, até consegue, mas dá um pouquinho de trabalho, né? Instalar versões de aplicativos, tá? No sistema operacional, né? Versões que não são compatíveis com aquele sistema operacional, tá? Então o Xcode é um deles. Então se você for instalar um Xcode mais novo no macOS mais antigo, ele vai reclamar, né? Então você precisa também ter a versão correta, né? Aqui, por exemplo, eu estou usando a versão 15.0.0, tá? Do Xcode. Tem um link, deixa eu ver se eu consigo abrir ele rapidinho, tá?
ó, Xcode releases.com, se não me falha a memória, tá? É isso aí mesmo. Eu vou deixar ele aqui também. Depois eu posso ver se eu forneço para vocês esse arquivo aqui, ok? Senão vocês depois dão uma olhada aí, tá? Esse link aqui, ele vai te mostrar, ó, as versões, tá, de cada Xcode, ó, Xcode 16, por exemplo, tá no a versão beta. Não instale em versão beta de jeito nenhum, tá? Você escolhe aqui a versão releases e aí você vai ter todas as versões do Xcode, tá? Que você vai baixar pelo Mac e vai fazer a instalação lá. Então, no meu caso aqui, eu tô com a versão 15.0, tá? Tem a 15.01, tem a 15.0.1 e tem a 15.1 e tem a 15.2 e assim por diante, tá? Eu tô com a 15.0. Uma outra dica importante, nunca instalem atualizações do macOS, no iOS, e nunca instalem um Xcode mais novo sem ter certeza de que o Delphi está dando suporte para essa versão, tá? O macOS vai ficar dando mensagem lá, olha, tem versão nova, tem versão nova. Não instale, tá? Dá uma verificada no mercado, vê se alguém já instalou, se deu problema, se não deu, consulta os MVPs, vai nos grupos, porque uma versãozinha só pode dar problema, tá? E aí não compilar mais. Então instale aquelas versões que você tem certeza que funcionam. Aqui você vai ter informações sobre se é uma versão release ou não, qual que é o build desse Xcode, tá? Quando foi o lançamento dele, quais são os macOS que ele pode ser instalado, nesse caso aqui 13.5 superior, tá? Linguagem aqui pra gente não faz sentido aqui, porque é o Swift, né? E aqui também quais são os SDKs que ele possui, tá? Que ele tem dentro desse Xcode, tá? Então aqui a gente já consegue saber que ele tem o SDK para o iOS, para o macOS 14, para o iOS 17, tá? 17.0, tá vendo? Ó, se você tiver com o iPhone aí com a versão 17.1, já vai dar problema. Ele não vai funcionar direito, tá? O WatchOS, que é o sistema operacional para o relógio, né, da Apple, e o tvOS, que é para o macOS. Então, aqui você consegue ter essas informações e baixar a versão correta do Xcode para o macOS correto, tá? Então, precisa estar tudo casadinho, tudo bonitinho ali as suas versões para você não ter problema de compatibilidade, tá? Beleza, uma vez que você fez isso aqui, você vai precisar instalar o PA Server, tá? PA Server, que fica na pasta com o mesmo nome lá no diretório de instalação do Delphi. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, tá? Basicamente é isso que a gente precisa. Instalei o Xcode, instalei o PA Server, levanta o PA Server lá, eu vou mostrar como é que faz isso, né? Levanta o PA Server, aí dentro do Delphi você vai fazer a configuração do Delphi para que ele receba o SDK do iOS que você vai trabalhar, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar um pouquinho aqui na prática, ó. Primeira coisa, né? Deixa eu abrir aqui um bloco de notas, um Xcode, um Explorer, perdão. Vou abrir aqui o C2 pontos, você vai ter, né, arquivos de programas, embarcadeiro, estúdio, a versão do seu Delphi, no meu caso aqui é a 23, né, 23, que é do Delphi 12. Aí você vai ter aqui uma pasta chamada PA Server, tá? E aqui você tem todas as versões de PA Server para todos os sistemas operacionais, né? Então aqui você vai precisar da versão, né, do arquivo PA Server 23.0.pkg, que é a instalação, que é a extensão de instalações de pacotes lá dentro do Mac, tá? Você vai pegar esse cara aqui, vai copiar no pendrive pela rede, vai colocar num drive, sei lá onde é que você vai colocar, mas você vai pegar esse arquivo e vai jogar lá no Windows, no Mac, tá? Uma vez que você fez isso, você vai instalar esse cara. É só Next, Next, Finish, não tem segredo, tá? Não vou mostrar instalando aqui porque é 3 passinhos ali, ponto, tá instalado, tá? Vamos lá pro Mac pra gente poder ver? Então vamos lá, ó. No Mac aqui, deixa eu abrir aqui meu Mac, tá? Eu tô com uma máquina com Ndesk, né? Então aqui eu tenho, esse já é meu Mac, tá? Ó, carreguei ele aqui, o PA Server já é essa janelinha que tá carregada, deixa eu só minimizar aqui. Vou fechar esse cara, ó. Vou fechar aqui o terminal, ok? Fechei o terminal, beleza? Então aqui, ó,
na minha mesa, né? Cadê? Ó? Na minha mesa, acho que na mesa não tá, acho que tá no Downloads. Downloads. Acho que eu já apaguei. Não, eu já apaguei. Geralmente eu jogo o arquivo de instalação aqui na pasta de download. Já apaguei. Bom, uma vez que eu fiz a instalação, você vai clicar aqui na lupinha, em cima, no canto direito. Vai colocar aqui, ó, PA Server 23. É esse pacotinho aqui, ó. Ele vai abrir um terminal, tá? Ele vai perguntar se você quer guardar uma senha, né? Criar uma senha aqui para esse PA Server. Deixa eu só diminuir um pouquinho a tela. Eu não quero criar essa senha, tá? Então eu vou dar um Enter aqui. Beleza? PA Server tá no ar. Se eu der um I aqui, ó, ele vai mostrar para mim os IPs desta máquina. Eu vou pegar aqui o 192.168.15.75. Vou lá no meu Delphi, tá? Vou aqui em Tools, Options. Então a primeira configuração que a gente vai fazer, tá? Deployment. Aqui em Connection Profile Manager, você vai ter aqui, no meu caso já está configurado, tá? Que aqui, ó, Mac Mini. Vou até apagar, vou apagar não, né? Vou criar aqui uma nova. Ó, vou dar um nome para esse perfil, Mac Mini novo. Vou colocar aqui. Aqui eu vou escolher, né, o macOS 64, tá? Vou dar um Next e aqui eu vou colocar aquele IP, né? Que é 192.168.15.75, né? Porta 64211, não coloquei senha. Ó, conectado com sucesso, ok, finish. Então agora eu tenho uma configuração. Então essa é a primeira configuração que você vai fazer, tá? Fez essa configuração, você vai vir aqui em SDK Manager, tá? Eu já tenho ele configurado aqui, ó, com o iOS 17, tá? Mas eu vou simular aqui a criação, tá? Ó, você vai dar um Add, vai clicar aqui, ó, iOS 64, né? Você tem iOS Device, você tem iOS Simulator, ok? Você pode instalar os dois se você quiser, sem problema nenhum. E tem também as versões macOS 64, né? E ARM 64. Eu vou colocar aqui iOS Device, tá? Ele vai fazer uma busca e vai encontrar o PA Server aberto lá no nosso Mac. Ele já tem aqui as duas configurações, ó, a antiga e a nova. Cliquei aqui, ele vai encontrar lá o iPhone OS 17, que é nosso iOS 17, tá? Vou dar um OK e provavelmente ele vai dar mensagem, ó, dizendo que já existe, tá vendo? Então aqui ele diz que já existe um iOS 17 device aqui instalado, o SDK já está instalado aqui dentro, tá? No seu caso você vai dar OK, ele vai abrir uma outra caixinha e vai começar a trazer, puxar os arquivos lá do seu macOS para dentro do Delphi. Isso fica numa pastinha ali na pasta Users do Windows, tá? Vou pegar aqui, simular o outro, ó. Eu já estou com ele instalado. Eu posso clicar aqui no Update Local File Cache, tá? Escolho qual que é o PA Server que está rodando lá, dou um OK. Ele vai abrir essa caixinha aqui quando você fizer a primeira adição ali, tá? Ele vai abrir essa caixinha e vai começar a trazer os caras, tá? Como eu já estou com ele instalado, ele está dizendo aqui que tem os arquivos já, vou dar um Yes to All, e ele vai começar a atualizar esse cara. Já atualizou tudo, beleza, tá? Então, OK, fiz a configuração do meu Delphi, agora eu estou pronto para fazer os primeiros desenvolvimentos, tá? Então, vou fechar ele aqui, salvei, fechou, beleza, eu vou criar um novo aplicativo, tá? Multi-device aqui, pra gente vai fazer um testezinho meio básico, tá? Vamos lá. Beleza? Ó, eu vou colocar aqui um tamanho para ele. Tem mais algumas dicas que eu vou explicar dentro do Mac, tá? Então fiquem tranquilos aí. Vamos ver se ele vai fechar meu Delphi. Eu acho que vai fechar. Deixa ele se virar. Vamos lá. Vamos pro Mac, tá? No Mac aqui, ó, eu vou abrir o Xcode. Ó, Xcode aberto. Ah, deixa eu mostrar para vocês, ó, sobre o Mac, né? Maçãzinha sobre o Mac. Ó, chip M2, tá? 8 GB de RAM. Sonoma 14.4.1, tá? Não atualizei ainda, tem versão nova. O macOS é menos problemático, tá? Você pode atualizar o macOS, mas como eu sei que ele é meio chato, então eu procuro manter as versões que eu tenho certeza que funciona, ok? Às vezes a gente troca umas figurinhas com os MVPs e tal, né? Enfim, e a gente verifica, ó, você já atualizou aí? Ah, já atualizei, deu certo, deu erro, deu problema e tal. Então a gente vai trocando essa figurinha. Então peguem esse costume de trocar essa figurinha também, tá? Bom, uma vez que eu fiz a instalação, abri o Xcode, ó, eu vou mostrar para vocês aqui o Xcode com a versão 15.0,
tá? Eu já tenho informações que as versões 15.1 alguma coisa já estão ok, então, mas por enquanto a 15.0 é a que eu estou usando, tá? Eu vou fechar aqui esse projeto, ó, vou dar um close aqui, ó. Close, cadê a opção close? Close tab, close project, aqui, ó, tá? Qual que é a dica principal que eu dou aqui para você trabalhar e começar a desenvolver as suas aplicações, tá? Uma delas é a seguinte: você vai precisar da conta de $99 lá, mas com a conta gratuita você também consegue. Você não vai conseguir subir para a loja da Apple, mas você consegue construir a aplicação e testar no seu celular, tá? No seu iPhone, aí você consegue testar com a conta gratuita da Apple, tá? O que você precisa fazer? Você cria você abriu o Xcode, vai abrir essa caixinha aqui, você pode dar um Create New Project ou File New e vai dar um project aqui, tá? Você vai criar um projeto novo. Vou clicar aqui, ó. Vou criar um projeto simples, é esse primeiro ícone aqui. Next, você vai dar um nome para ele, sei lá, Intensive. Tá? Intensive. Ele vai gerar para você, ó, tá pequenininha a tela, mas na sua máquina você vai ver aqui. Você vai ter um Bundle Identifier. Aqui você vai colocar, você tem o Organization Identifier. Você vai colocar um texto aqui, tá? Um identificador, tá? Esse identificador ele precisa ser único. Então a Apple e o Google, né? Esse aqui é o nome do pacote. Eles sempre falam para você, ó, cria um identificador único, usa como exemplo o seu domínio, porque aí você não vai ter como ter isso como é que fala? Você não vai ter isso repetido, tá, no mundo. Então o que você faz? Você coloca o domínio ao contrário, ó, br.com.adrianosantostreina, tá? Ponto, e aí vai ser o nome do seu aplicativo, tá? Então o nome do pacote do seu aplicativo vai ser isso, br.com.adrianosantostreina.intensive, tá? Então é dessa forma que você vai criar esse pacote. Esse pacote é importante porque esse nome de pacote é o que você vai colocar lá no Delphi, tanto para trabalhar de forma gratuita com o Xcode, tá? Quanto quando você for fazer jogar isso na Apple na loja, tá? Você vai precisar de um identificador único, você vai colocar isso dentro das configurações do Delphi e vai compilar a sua aplicação, tá? Então eu vou deixar dessa forma aqui. Next, ele vai pedir para salvar, vou criar aqui uma pastinha chamada Intensive, ok? Ó, vou salvar esse cara aqui, você não precisa fazer nada, tá? Só isso. Você vai clicar aqui, deixa ele criar o projeto, né? Ó, dá um cancel aqui, é só a parte do GitHub que ele quer configurar. Você clica aqui na raiz do projeto, você tem aqui algumas informações, tá? Mas pra gente é irrelevante, tá? O que é importante aqui pra gente é só isso daqui, ó, tá? Na segunda aba, você vai ter aqui o identificador que a gente colocou lá, tá? Isso aqui é importante, vou dar um Ctrl C aqui. O Delphi fechou, né? Vou abrir o Delphi novamente, 12.1.